E aí, pessoal, chegou a hora de especular. Isso mesmo, porque borbulha o mercado. Poucas vezes eu vi o mercado do futebol tão forte neste momento. Borbulham informações nos bastidores. Não paramos de ouvir especulações e mais especulações envolvendo saídas de jogadores do Grêmio e também chegadas. E nós vamos falar sobre isso a partir de agora, porque são jogadores importantes, tanto que saem, tanto que vem, porque é preciso que a gente tente entender, compreender e saber até que ponto a gente pode embarcar nas especulações ou não. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Venha para cá, gente, venha para cá. Convide seus amigos, faça aí o login, não deixe de seguir. 50% das pessoas que veem os vídeos não estão ali ainda inscritos, ou seja, a gente pode muito mais, já passamos de 30 mil e podemos muito mais. Vamos às especulações, principal delas, Soteldo, isso mesmo, o baixinho venezuelano que joga no Santos. Soteldo, você queria ele no Grêmio? Pois se fala nisso no centro do país. Por quê? O Santos acabou fazendo essa negociação aí, envolvendo aquele jogador que viria para o Inter, o Iago Alberto e tal, e garantiu o pagamento do Iago Alberto. E isso teria, segundo a imprensa de Santos, teria criado um certo desconforto com alguns jogadores que não estão recebendo salários. São Carlos Sanches e Soteldo, por exemplo, são jogadores de ponta no mercado brasileiro. Um uruguaio e o outro um jogador venezuelano, mas jogadores de ponta que fizeram um super campeonato brasileiro no ano passado sob o comando do Sampaoli. E aí, o que isso tem a ver em tese com o Grêmio? Tem a ver em tese com o Grêmio porque o Carlos Sanches é desejo do Grêmio há bastante tempo. E o Soteldo, com a possível saída do Everton, também vira um sonho porque joga ali e mostrou no Campeonato Brasileiro um grande futebol, um futebol gigante, apesar do tamanho do Soteldo, pequeno Soteldo, que tem muito preconceito quanto a ele. Lembrando que o Santos, e eu fui buscar algumas informações, ainda deve para o Atipato, pela compra do Soteldo, 3 milhões de dólares. Ou seja, ainda tem esse problema. O Santos deve para o clube onde ele trouxe o Soteldo para jogar o Campeonato Brasileiro do ano passado, cheio de desconfiança. Nós sabemos, nós temos preconceito com venezuelanos, e o Soteldo é um jogador baixinho e tal, e aí se criou. Mas de fato joga demais esse baixinho, né? Ele é muito bom jogador. Eu não acreditava que pudesse o Grêmio ter interesse nele, mas de fato quando ele chegou ele deu resultado, e esse resultado dele indica que ele pode jogar em qualquer clube do Brasil. A verdade é essa. Porque ele foi bem demais jogando aqui no Brasil. Hoje é um jogador mais caro do que se viesse, por exemplo, no ano passado. Com relação ao Carlos Sanches, a informação circula há bastante tempo, mas se tinha uma ideia de que não existia nenhuma possibilidade do Soteldo aparecer, do Sanches aparecer por aqui. Mas, em razão desse episódio, de bancar esse dinheiro, de causar desconforto interno no grupo de jogadores, os empresários, por exemplo, dos atletas estão incomodadíssimos, porque ninguém está recebendo nada no Santos. Então o Santos bancar um jogador, esse, porque vocês conhecem a história, os 10 milhões ali, aquela história que a gente conhece, que o Baldasso, eu vou fazer um vídeo sobre isso amanhã, o Baldasso está mudando a concepção, o conceito dele de mico, porque mas isso eu vou falar depois, porque o Baldasso achava que o mico era o Caio Henrique, imagina esse, mas isso é para depois. Outra especulação importante que a gente tem que tratar aqui, o Ferreira no Cruzeiro. Ferreira, que está encostado lá na transição, que passa por uma série de dificuldades aqui, que não renovou seu contrato, que tem, e nós sabemos lá, propostas do Atlético Paranaense, de um outro clube de fora, também teve pelo Cruzeiro uma possibilidade de saída. O Grêmio entendeu que pode ser bom, porque buscou e precisa também dar uma solução para a questão envolvendo o Ferreira, teria pedido um jogador, 2 jogadores na verdade do Cruzeiro, para criar uma negociação, um deles Estênio. Conheço pouco esse jogador, mas é tido em alta conta por muitos. E o Cruzeiro negou. Ou seja, o Cruzeiro quer o jogador do Grêmio, o jogador do Grêmio que o Cruzeiro quer, o Cruzeiro quer o jogador do Grêmio. E o Grêmio, se quiser um jogador do Cruzeiro, o Cruzeiro não quer liberar. Ou seja, dificilmente esse negócio sai nesses termos. Lembrando que para o Grêmio qualquer situação pode agregar no que diz respeito ao jogador Ferreira, porque o Ferreira está encostado aí, não vai jogar no Grêmio,
Então, qualquer situação, você pode talvez agregar ali a questão do Dodô, não sei em que termos está a questão do Cruzeiro com o Dodô, lembrando que o Cruzeiro tinha o Dodô de forma emprestada, mas essa é a realidade. A realidade basicamente passa por isso. Então, especulações. Soteldo, Carlos Sanches, Ferreira, Estênio, Dodô, não para. Que sábado é esse? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.